Hoje a gente vai falar sobre o tema: se eu for amorosa, eu vou ser boba? Se eu amar, eu sou boba? Como é que é isso? Eu vou responder logo aqui a pergunta de Mariana, aqui no Instagram. Fran, eu me separei de um relacionamento de 10 anos. Eu era sempre chamada de burra, humilhada. Era necessário a separação, mas agora me sinto perdida. Então vamos lá. Isso acontece porque quando a gente tem um relacionamento de muito tempo, a gente se acostuma em aquela pessoa ser algo para mim. E nesse estado aí, como você ficou 10 anos nesse processo de aceitar ser menor, lembra que sempre é um processo que a gente é coparticipativa. Nada acontece na minha vida se eu não autorizo. Então, eu autorizei essa relação por algum motivo dentro da minha história, eu autorizei, e aí eu peço que vocês reflitam, cada um que viveu essa história de se permitir ser abusada, porque esse é um tipo de abuso, o abuso não é só sexual. Então, se eu me permitir ser abusada, humilhada, destratada, diminuída na minha relação, eu permiti. E eu preciso que vocês me digam por que que eu me permito ser abusada na relação. Claro que tem alguns motivos. Medo de ficar sozinha, hábito da mãe de dizer assim, você tem que fazer tudo pelo outro para você poder ter o outro. E muitas coisas fazem com que a gente aceite. Dentre elas sempre está o baixo valor pessoal. Então eu me permito viver uma coisa que me machuca muito porque eu não acredito em mim. Porque se eu acreditar em mim e tiver certeza que eu sou uma mulher maravilhosa, se eu tiver certeza que eu sou uma mulher linda por dentro, por fora, encantadora, eu não vou deixar, se eu tiver certeza, eu não vou deixar isso acontecer na minha vida. Então eu preciso curar a minha certeza sobre mim. Esse é o principal ponto dentro dessa situação. Eu preciso curar o que eu penso sobre mim. E aí Flávia pergunta, Fran, e quando o casal é bem casado, mas o marido trai e se arrepende? Olha, não só o marido pode trair e se arrepender, mas a mulher também trai e se arrepende. Eu lido com pessoas há muito tempo. Eu atendo pessoas particular, né, no consultório há muito tempo. E eu tenho visto crescer o número das mulheres que traem, pelo menos as pessoas que me buscam, para ajudar elas nesse processo. Algumas sentem muita culpa e outras não conseguem decidir o que fazer. Outras ainda querem finalizar a sua relação no seu casamento para continuar a sua relação com esse outra pessoa que surgiu. Então, são homens e mulheres que vivem essa situação de um relacionamento paralelo por muitos motivos. Um dos motivos é um descontentamento com o relacionamento atual. Então, em vez da gente resolver, encarar e resolver aquilo, a gente permite que alguém entre no nosso campo, na nossa aura, na nossa energia. Aí a gente atrai uma pessoa que complementaria a que a gente está vivendo. Tipo, se o meu marido não me elogia e alguém do trabalho começa a me elogiar muito, aquela carência do marido não elogiar vai encher os seus olhos de alguém no seu trabalho que ele elogia. Se o seu marido não te deseja como uma mulher, mas te deseja, você sente que ele te deseja apenas como um objeto, tipo assim, eu quero transar, eu quero fazer sexo, ponto final. E o outro lhe corteja, e o outro no seu trabalho lhe enche de mimos, e lhe coloca lá em cima, naturalmente você vai ficar tipo assim, poxa, que coisa boa, gostosa de sentir, e você vai abrindo mais pela carência, abrindo mais, até que um dia acontece. Então, isso não acontece só com os homens, tá? Isso acontece também com as mulheres. O que a gente deve fazer é ser sincera com o nosso marido, olha,
isso que a gente está vivendo, isso está me causando, eu estou sentindo um buraco aqui dentro, eu estou sentindo um vazio e uma brecha na nossa relação muito forte. E isso está fazendo com que eu repense se a gente vai ficar junto ou não, porque eu não quero viver isso daqui a 1 ano, 2, 5 anos, eu não quero continuar vivendo essa relação. Eu quero viver um relacionamento de parceria, de valor, da gente construir junto uma vida igual, eu e você como seres especiais juntos. Então a gente precisa aprender a dialogar na nossa relação e trazer a clareza para essa relação. Tanto o homem quanto a mulher. A gente deve estar no relacionamento apenas por um motivo. Qual é? O que vocês acham? Tanto aqui o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube. Qual é o motivo que deve me manter, que deve fazer eu escolher estar com alguém e deve fazer eu manter o casamento? Fala aí pra mim. Isso, Mari, a gente vai falar. Vamos lá, escreve aí pra mim. O que é que deve exatamente, Flávia? É apenas isso aí, amor. Não deve ser o medo de ficar sozinha, não deve ser o hábito, exatamente, Stephanie, exatamente, Mari, amor. Não deve ser hábito, não deve ser filho, não deve ser bens em comum, não deve ser a sociedade, a família, o pai, a mãe, que sempre quis esse relacionamento para você. Não deve ser nada além do amor, não deve ser a carência, não deve ser, meu Deus, é alguém que resolve as coisas para mim, eu não vou saber ficar sozinha sem essa pessoa. Não. Quando a gente faz isso, a gente se submete. E quando a gente se submete, a gente está autorizando o outro a fazer a gente se humilhar, ou a gente ser submissa, ou a gente sofrer, e a culpa não está sendo do amor, está sendo do desamor por mim mesmo. Então, o que faz eu sofrer não é o amor, é o desamor. E o desamor por mim. Então, se eu quero curar a minha relação, eu tenho que curar a minha relação comigo. E isso é uma lei dentro do relacionamento. Primeiro mandamento, acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou colocar os mandamentos dentro do curso. É uma boa ideia, dentro do curso de relacionamento. Acho que eu vou implementar e colocar os 10 mandamentos de um amor verdadeiro, de um amor que funciona na relação. E um dos mandamentos é não se abandonarás. O primeiro relacionamento que a gente deve ter é com a gente. A gente já sabe isso. A gente ouviu no mandamento da Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, para eu conseguir entender o amor, eu preciso me amar. Se eu não me valorizar, eu vou aceitar qualquer coisa. E se eu mando uma energia, um sinal para o universo, porque a gente manda sinal para o universo o tempo todo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa energia, as nossas ações estão emitindo ondas de informação. Quando eu penso, eu não tenho valor suficiente, eu tenho que aceitar qualquer coisa, eu estou emitindo um sinal para o universo. Universo, eu aceito qualquer coisa. Aí o universo vai trazer para a gente qualquer coisa e vai fazer com que o outro, o meu próprio campo de informação, vai fazer com que o outro me traga qualquer coisa. Então, o primeiro mandamento dentro da relação, para uma relação funcionar, é: eu preciso me amar e eu preciso restaurar o amor que eu tenho por mim mesmo. Se eu não restaurar esse amor, eu não vou conseguir manter uma relação de valor na minha vida. E então aqui eu volto para Mariana. Se eu autorizo o meu marido me trair e ainda colocar a culpa em mim, é porque eu estou autorizando esse desvalor. E aqui eu dou um adenozinho, e olha, a gente nem começou a entrar no nosso tema, tá? Eu dou um adenozinho aqui para vocês. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, inclusive uma traição do nosso marido, é sim parte responsabilidade nossa.
Sim, é parte da nossa responsabilidade. Porque, Fran, como é que é a minha responsabilidade se eu estou ali fazendo tudo, fazendo comida, arrumando a casa, dando tudo para ele? Exatamente esse é o problema. Você dá tudo demais. A mulher não pode se transformar em mãe do marido. Eu acabei de ler uma frase na estante, um texto que dizia assim, para o homem: se você quer que a mulher faça tudo para você, vá morar com a sua mãe. Porque a mulher não deve se colocar no lugar de mãe, senão ela perde o valor de mulher e ela vai se colocar nesse lugar materno, vai acabar o tesão, a paixão, o respeito como mulher. Tá? Se ele não respeita a mãe dele, ele vai não respeitar você. Mas ele também pode agredir de uma forma a querer que você, enfim, o subconsciente da gente é meio estranho às vezes. Então, isso são questões que a gente, às vezes, agride o outro para o outro se sacudir e o outro tomar uma atitude. Então, eu estou contribuindo com isso quando eu me transformo em mãe. Eu estou contribuindo com isso quando eu faço tudo para o outro e não cuido de mim. Quando eu cuido só do outro. Eu sou responsável por isso, às vezes, quando eu espero que o outro resolva a nossa relação. Eu fico esperando isso acontecer. Eu atendi uma pessoa que estava vivendo exatamente isso. Essa semana eu atendi uma pessoa que estava vivendo exatamente isso. O marido dela traiu ela algumas vezes e disse que a responsabilidade era dela porque ela não queria mais fazer sexo. E aí ela falou para ele, ela ficou calada. Acho que ela não ficou calada não, acho que ela falou para ele, porque a gente já tinha tido uma sessão, que isso aconteceu desde que ele começou a trair ela, e ela descobriu, então, o tesão dela desapareceu. A libido dela desapareceu porque ela foi traída e descobriu. Então, isso é natural que aconteça caso você não cure. E aí ela estava esperando as coisas restaurarem-se, esperando ele agir. Não, eu falei para ela, não, você não tem que esperar. Se você quer reconstruir esse casamento, você tem que agir. Você busque um diálogo, você traga para ele o que você sente, você propõe a ele uma terapia, você vá e faça um carinho nele se você sentir vontade, porque isso já aconteceu há bastante tempo e ela ficava esperando ele fazer carinho, ela ficava esperando ele falar, ela ficava esperando ele tomar iniciativa. Então, se você decide ficar com o seu marido, você decide perdoar. Não dá para você ficar com o seu marido e não perdoar, porque aí você está se machucando. Se você entende o que eu estou falando? Ah, seu marido traiu, e nem é o tema da live de hoje. A gente vai fazer uma live só sobre traição, tá no programa. Mas só esse restinho, tá? Pra gente ir pro nosso tema. Se o seu marido te traiu, ou se a sua esposa te traiu, e você decide ficar com ela ou com ele, antes de vocês reiniciarem essa relação, ela tem que passar por uma recauchutagem, ela tem que passar por um processo de renovação. Tipo assim, tá bom, vamos ver o que aconteceu, a gente quer ficar junto? Queremos. Então, vamos ver. Por que isso aconteceu? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo? Quais são os pontos que cada um é responsável? O que cada um está disponível, o que cada um está disposto a fazer para ajustar o que precisa. E eu preciso perdoar. Se eu não perdoar, aquilo vai ficar me corroendo igual um cupim corrói uma madeira. Devagarinho, aquilo vai ser corroído até que vai ruir, até que vai ruir e aquilo vai cair. Se eu quero estar no relacionamento que aconteceu alguma traição, eu preciso perdoar essa pessoa. Se eu não dou conta de perdoar, eu tenho que me separar. É simples assim. Não é simples assim nas nossas emoções, não é simples assim na nossa vida, com os nossos filhos, com a nossa casa, com os nossos sentimentos, com os nossos projetos e sonhos. Não é simples. Mas
Os fatos são simples. Ou eu perdoo e construo uma vida nova com essa pessoa, com novas diretrizes, novas observações, e a gente vai se perceber. Ou se eu sinto que eu não dou conta de perdoar, eu preciso finalizar essa relação. Mas eu ficar dentro da relação, remoendo aquilo e vomitando de tempo em tempo aquilo não vai ser mais uma relação. Vai ser uma coisa que machuca os dois. Então, isso deve ser realmente uma coisa conversada entre vocês. Mas a gente vai fazer uma live só sobre traição, de homem e de mulher, o que não é, como não ser traído, não trair, como trair não. E a gente o que é trair, né? A gente vai fazer uma live disso, e aí eu vou estar aqui respondendo essas perguntas para você, tá bom? Mas não aceita, a culpa é sua. A responsabilidade é nossa. Eu tenho a minha participação e eu vou checar ela. Mas a minha participação, ela não, tipo assim, não é uma desculpa para o outro fazer alguma coisa. Se eu cometo um deslize, o meu marido não deve aproveitar disso e dizer, olha, por causa que você cometeu esse deslize, eu fiz esse outro deslize. Porque nós devemos ser maduros para construir e não para fazer esse jogo, né, de criança, de você errou, eu também vou errar. Você pisou na bola, eu vou aproveitar isso para também pisar e ter uma desculpa de que é por causa disso. Então, isso é a nossa imaturidade emocional. Então, a gente não deve aceitar, a gente deve dizer, não, a culpa não é minha. Existe uma responsabilidade mútua. E eu não trago para dentro de mim esse lugar de culpa. Eu trago para dentro de mim uma avaliação do que é parte da minha responsabilidade. Você traz para você o que é parte da sua responsabilidade. Porque os meus atos não devem nunca comandar os seus, ou interferir nos seus atos quando você tem consciência sobre si mesmo. Ponto final. Não aceita isso. Não se submete. E aí a gente já aproveita esse gancho. Deixa eu ver aqui. Gratidão, Pri. Exatamente, Mari. Não perdoar é continuar na tortura. Exatamente. Aí você não vai ser feliz nunca. Para que um relacionamento que você vai só se martirizar? Ele não vira um relacionamento, ele vira uma tortura. Exatamente. Evelyn fala, como não atrair isso, Fran? Toda hora acontece traição e a gente fica terminando, é complicado. Pois é, gente, eu sei exatamente isso, porque eu vivi isso em todos os relacionamentos passados. Eu sei bem o que é a dor de uma traição. Eu sei como ela destrói o nosso coração e acaba com a nossa autoestima. E tantas coisas são destruídas dentro da gente quando a gente vive isso, e repetidamente a gente vive isso. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Porque a gente é traída, ou a gente é traído por quê? Porque a gente acha em algum nível que para eu ser amorosa, eu tenho que aceitar. Eu tenho que ser tão flexível a ponto de passar por cima daquilo que eu acredito. E quanto mais eu passo por cima daquilo que eu acredito, mais significa que eu sou amorosa. Não tem exatamente a ver com o caráter da pessoa, porque eu já vi pessoas maravilhosas traírem nas suas relações por essas questões que eu falei no começo. Tipo, o homem está sendo grosso, o homem está desvalorizando, o homem não me procura mais, o homem não me elogia, o homem só dá patada 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, e tá ali o amigo no trabalho te cortejando, levando um cafezinho, te colocando um bilhetinho. Nossa, como você tá linda hoje. Meu Deus, que perfume maravilhoso. Nossa, você hoje tá assim
fazer eu ficar sem me concentrar no trabalho. E como é que eu vou conseguir prestar atenção no trabalho com você passando? Sabe, aí o outro começa a cortejar um dia, 2, 3, um mês, 2 meses, 3 meses. Dependendo da sua carência interna, você vai abrir o espaço. Abriu, a chance de que isso aconteça aumenta muito. Quando você permite o outro te cortejar. Quando você permite o cortejo chegar, a chance disso acontecer aumenta. Não estou dizendo que é fato que vai acontecer, mas aumenta. Então, aí a carência faz com que você abra o coração, porque você queria tanto ouvir isso do seu marido, que você permite que alguém te fale para cobrir essa dor que você tem do seu marido não te elogiar, do seu marido não te escutar, do seu marido não te compreender. E aí você abre para uma outra pessoa fazer isso. E aí pronto, aí vai só aumentando essa brecha e você vai permitindo esse cortejo. Claro que, como eu falei, não é uma coisa assim, vai acontecer e acabou, não. Você no meio, você pode ter um flash de lucidez e dizer, olha, vamos parar por aqui esses cortejos, porque se uma mulher casada, e assim, meu marido não iria gostar de saber disso, e eu não iria gostar que acontecesse isso na minha vida com ele, se o meu marido estivesse vivendo isso com uma outra pessoa. Então, vamos parar esses cortejos, eu sou apenas a sua colega de trabalho, me trate como uma pessoa normal, como se trata qualquer pessoa. Eu te peço isso de todo o coração, para que a gente possa continuar tendo um bom relacionamento no trabalho. E aí você corta isso. Isso deve ser feito para que você possa estar com a sua integridade energética, inclusive. É muito mais do que a gente pensa. A nossa integridade energética, ela nos traz uma capacidade de autoconfiança, segurança interior, de força e de credibilidade em nós. Toda vez que a gente pensa uma coisa e faz outra, a gente perde a capacidade de confiança em nós. E cada vez que a gente repete isso, pensa uma coisa e faz outra, deseja uma coisa e faz outra, sente uma coisa, acredita em algo e faz outra, a gente vai pegando pedaços da gente e jogando no lixo. A gente vai, como se a gente estivesse minando a nossa própria autoestima quando a gente quer uma coisa e faz outra. Isso, então, é muito mais profundo do que um simples cortejo no trabalho. Naquele momento é maravilhoso para o ego, é maravilhoso para as carências e supre várias coisas. Você vai se sentir confiante em você. Depois de um tempo, você vai passar a se sentir desconfortável e você vai acabar não confiando em você. Então, é como um efeito de uma droga, literalmente é como o efeito de uma droga. Quando você aplica uma droga, seja cocaína, seja alguma droga assim, você naquele momento em que a droga está alucinando, em que a droga está fazendo efeito, você sente aquele êxtase e aquele bem-estar, aquela energia que corre todo o corpo, aquela paixão, aquele desejo que faz o seu sangue ficar quente e tal. E aí, daqui a algumas horas, alguns dias, isso vai murchar você. Então, as nossas ações, elas devem ser pensadas com a nossa consciência e não com as nossas carências. Elas devem ser escolhidas através da nossa consciência e não dos nossos medos, buracos, feridas, porque se a gente for pensar e permitir agir através das nossas carências, a gente vai se atropelar e a gente vai atrair um caos que depois a gente não vai conseguir sair dele. Então, as nossas ações devem ser sentidas com o coração. E aí, de novo, a gente volta para esse lugar, dizendo que se eu for amorosa, eu vou ser boba. Se eu... Exatamente, a Dinéia fala aqui no Facebook, o benefício, Dinéia e Marcos, eles falam, o benefício do perdão é maior para quem perdoa do que para quem é perdoado. Exatamente. O perdão é a energia de soltar, de seguir adiante, de aprender o que aconteceu e soltar. Se eu não aprender, eu não dou conta de perdoar. Eu preciso aprender o que aquela experiência estava tentando me dizer. E aí eu aprendo e sigo adiante.
Então, a gente acha, voltando a essa questão, né, a gente acha que se eu escolher pelo coração, eu vou escolher pela parte fraca de mim. E se você futucar aí dentro do seu coração, é bem provável e possível que essa crença esteja aí dentro, porque essa crença veio da nossa mãe, da nossa avó, dos filmes, das novelas, das músicas. É muito raro ter uma música que não seja amor ligado a sofrimento. A gente canta as músicas sem perceber, dá aquela nostalgia, chega a dar aquela dor no coração mesmo que você esteja num relacionamento tranquilo, que ativa as memórias ancestrais e ativa as memórias do subconsciente coletivo, que linkou amor a sofrimento, linkou amor à fraqueza, linkou amor com ser boba, com se anular e com ser subserviente. A gente linkou esse negócio e a gente precisa deslinkar. A gente precisa deslinkar isso em todas as nossas células. Precisamos entender que o amor não tem a ver com o sofrimento, nem com ser boba, idiota, fraca, vulnerável, subserviente, humilhada. Não tem a ver. Por favor, sintam isso e desconecte. Vamos ver se eu lembro e me lembrem para eu fazer essa desconexão hoje de vocês. E a gente pode repetir isso quantas vezes vocês precisem essa condução mental que eu vou fazer com vocês hoje no finalzinho da live. Então aproveita, fica aqui. Quem chegou, fica. E aproveita para chamar as pessoas, seus amigos, pega esse aviãozinho aí no Instagram e chama as pessoas que vão se beneficiar com esse momento. E no Face, você digita @, digita o e-mail da pessoa e compartilha essa live com a pessoa. Então, a gente precisa deslinkar. E isso foi tão plantado, tão forte na nossa mente, que eu pensava isso com tanta certeza. Eu pensava, a gente vê na Bíblia, os humildes serão exaltados. A gente vê na Bíblia que Jesus Cristo se sacrificou, que foi morto, condenado e crucificado por prova de amor. Gente, vocês não têm noção de quanto isso é forte para a gente. A gente tem certeza, em parte dos nossos sistemas, que para eu ser tão digno de Deus, mesmo que você não tenha religião e nem acredite em Deus, isso está no seu DNA, isso não tem a ver com sua consciência. Tipo, isso não tem a ver com o que você acredita ou não acredita. Isso está dentro do seu DNA. Quando você nasceu, você herdou esse gene, essa informação genética histórica. Então, nós que eu estou falando, nós acreditamos de forma consciente ou inconsciente que para eu ser digna de Deus, para eu amar e encontrar o verdadeiro amor, que é o amor maior, eu preciso fazer os passos de Jesus Cristo. Eu preciso ser condenado, julgado, condenado e crucificado. Quanto mais sangue brotar de mim, quanto mais sofrimento e dor, significa que eu estou chegando perto daquele que é o Filho de Deus. Gente, isso é inconsciente, eu estou repetindo isso. Então, eu quero lhe dizer que isso não é verdade. Mariana fala, eu cresci vendo minha mãe sendo maltratada e acabei em um relacionamento muito parecido. É exatamente. Exatamente, a gente precisa fazer essas desconexões da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, das novelas, dos filmes, das músicas, do subconsciente coletivo, das religiões. Olhe quantas influências, quanta força nos induzindo para pensar que o amor machuca. Quando eu penso que o amor machuca, sabe o que acontece? Quando eu autorizo viver o amor através da dor, eu não vivo o amor. Eu vivo a ilusão do amor. E sabe o que acontece? Eu me enfraqueço. E sabe o que acontece quando eu me enfraqueço? Eu deixo de ser quem eu sou.
E sabe o que acontece quando eu deixo de ser quem eu sou? O outro me manipula. E sabe o que acontece quando o outro me manipula? O outro fica mais forte do que eu. E é isso que, infelizmente, alguns grupos dentro do nosso planeta estão fazendo. E tá tudo bem, faz parte desse plano de dualidade dentro da nossa realidade. Faz parte desse plano. A gente só tem que saber dizer não a isso. E saber construir um outro formato de amar. Então, Jesus não foi crucificado, condenado e julgado para nos mostrar o amor. Ele mostrou o amor antes disso. Ele mostrou o amor desde que ele nasceu. Ele mostrou, tem livros que falam sobre a infância de Jesus antes dele ir para morar com os essênios, que ele foi morar com os essênios e ficou aprendendo muitas coisas sobre Deus, sobre a espiritualidade, e fez algumas iniciações. Então, não foi a crucificação, nem o sofrimento e nem o julgamento a prova de amor de Deus, de Jesus. Foi toda a vida dele. Foi desde o momento que ele não matava as formiguinhas, ele fazia uma casinha para o caminho das formigas. Foi quando ele foi bondoso e foi pregar e falar sobre Deus para tantas pessoas, mesmo sendo jovem. Foi a vida inteira dele, que é a prova de amor dele. E naquela época, todos eram crucificados, que eram contra os ditos da lei. Todos eram crucificados, tanto que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Então, ele simplesmente quis nos mostrar o amor enquanto vivo, enquanto vida tinha dentro de nós e dentro daquelas pessoas. Nós precisamos tirar do nosso subconsciente que amar é sangrar, é ser crucificado, é dizer sim sempre, é não colocar um não, é não ser firme. Eu posso dizer não sem agredir e devo aprender a fazer isso. Eu posso dizer não sem gritar, sem machucar, sem brigar. Eu posso dizer não com a mesma amorosidade que eu posso dizer sim, mas apenas com a firmeza exata para que o outro entenda que eu estou falando da boca para dentro e para fora ao mesmo tempo. Porque se eu falo só da boca para fora, que eu digo não, mas eu não acredito no meu não, o outro também não vai acreditar. Eu tenho que ter firmeza e integridade com aquilo que eu penso, falo, digo e faço. Aí vem de novo a questão da integridade. Eu preciso aprender a ser verdadeira com o que eu sinto, o que eu acredito, o que eu falo e o que eu faço. Então, se eu digo para o outro, olha, eu preciso que você olhe aqui para mim, eu quero que você me enxergue, que você me respeite. Se a gente quer continuar no relacionamento, eu realmente preciso, para uma relação, que a pessoa que eu escolho amar me respeite. Aí você fala isso para a pessoa, mas aí quando você entra no seu quarto, ou em algum momento que você está sozinha, você fala para você, e você é burra mesmo, né? Como é que você faz um negócio desse? Você não tem jeito. Poxa, você tem. Aí você começa a se depreciar. Isso é desrespeito. Então não tem como eu querer que o outro me respeite se eu me desrespeito. Não tem como o outro me valorizar se eu não me valorizo. Então, primeiro mandamento, ame-se. Novamente, eu vou repetir o mandamento da Bíblia. Ame ao seu próximo como a ti. Eu não tenho como produzir e manter o amor na minha vida se eu não produzo aqui dentro. Vai ruir, como os cupins comendo a madeira de uma árvore. Vai chegar uma hora que vai cair. Então, é importante que eu possa fazer esse resgate interno. Fran, como é que eu faço esse resgate interno? Vamos começar aqui. Eu vou fazer essa reprogramação hoje e vocês vão repetindo todo dia aqui. A gente faz meditação às 7 da manhã e vocês todos estão convidados,
porque a meditação das 77 eu faço no Instagram e no YouTube, aberto no YouTube. Você pode entrar lá no meu YouTube, Francine Ribeiro, e quem não tem Instagram, que está no Facebook, e acompanhar. Então, eu vou aprendendo a cada dia aqui comigo, é uma das formas de você aprender. Eu vou aprendendo a encontrar o meu valor. Cada dia eu vou trazendo para mim, fazendo reprogramação da minha mente. Eu preciso ensinar a minha mente a pensar, gente. Entendam isso. Registra isso aí. Atenção a isso. Eu preciso ensinar a minha mente a pensar diferente do que ela pensa. Ou seja, a minha mente pensa que se eu for amorosa, eu vou ser boba, eu vou ser permissiva, eu vou ser subjugada. Eu preciso tirar isso da minha mente e eu preciso ensinar a minha mente o que é o amor. Eu atendi uma pessoa essa semana que falou assim para mim: Fran, eu não sei se conheço o amor. Ela falou para mim. Eu não sei se encontrei ele dentro de mim, eu não sei se eu já vivi ele, eu não sei se sei amar. E eu sinto que o amor não é para mim. O amor por mim, eu sinto que é a base, mas eu não sinto se eu não sei se eu sei fazer isso. E aí eu lembro que eu também já pensei isso. Eu realmente já pensei isso. E uma das coisas que uma época que eu passo épocas conversando coisas específicas com Deus. Até eu sentir aquilo dentro de mim, aí eu mudo e converso uma outra coisa com Deus. E uma das épocas eu pedi para Deus me ensinar a amar. E até hoje eu peço. Eu falo, Deus, me ensina a amar, me ensina o que é um amor verdadeiro, me permite mergulhar e viver isso, esse amor. E aí eu fico pedindo isso e visualizando esse amor chegando até o meu coração. Aí, e dessas vezes que eu estava pedindo isso, eu escuto assim: mas você já é esse amor. Você já tem ele dentro de você, você só não está olhando para ele. Você está fantasiando e romantizando o amor. A gente acha que para a gente ser amor, a gente deve ser num padrão de perfeição, de mestria, de ser como um anjo, como o Mestre Jesus, e a gente acha que a gente só pode reconhecer que ama se a gente for absolutamente perfeito. E, na verdade, o que eu ouvi foi: você já é o amor, você só precisa olhar e reconhecer que você já é o amor. E quando você se reconhece já como o amor, ele se manifesta. Não é o contrário. Não é eu quero ser perfeita para amar. É eu amo e encontro a perfeição dentro da imperfeição. Porque eu encontro o amor em qualquer lugar. Eu posso encontrar o amor em qualquer lugar. Em qualquer cenário. Qualquer Fran, sim, em qualquer cenário. E isso é a prova do nosso crescimento espiritual. Encontrar o amor em qualquer cenário. Às vezes qualquer coisa tira a gente da frequência do amor. Então é o nosso distanciamento dessa consciência de que tudo é amor. A gente vai se aproximando, a gente entende outras coisas. E uma dessas coisas é: tudo que existe é Deus. Todo o universo, todas as pessoas, todas as situações, é a onipresença agindo. O que é isso, Fran, que você está falando? Eu não sei se vocês estão aqui, vocês estudaram comigo o livro Conversando com Deus. Tem um livro, a gente estudou aqui o livro Conversando com Deus, a gente estudou o livro Mensageiros do Amanhecer, a gente estudou o livro, esqueci o outro nome, a gente estudou 3 livros aqui, sendo que Conversando com Deus tem 3 volumes. E a gente viu nesses livros, e tem vários outros livros falando sobre isso,
que Deus, para se experimentar, ele criou um outro ele. Ele se percebeu separado dentro de cada um de nós para se auto-experimentar. E o nosso mundo, a Terra, ele é um mundo de aprendizado através da dualidade. Nem todos os mundos têm a lei da dualidade. E em algum momento o nosso planeta começou a ser regido por essa lei. E essa lei diz: eu aprendo a ser bom através do ruim, do mal. Eu aprendo a ser mal através do bom. Eu aprendo frio através do que é quente. Eu compreendo o que é quente compreendendo o que é frio. Eu compreendo a escuridão através da luz e compreendo a luz através da escuridão. Isso é a lei da dualidade. Então, em algumas vidas a gente vem como uma pessoa ruim, em outras vidas a gente vem como uma pessoa boa. E a gente vai aprendendo o que tem que aprender com cada uma dessas memórias, até que a gente encontra a totalidade e consegue ser íntegro em qualquer situação. E aí a gente consegue encontrar Deus no bom e no ruim, no frio e no quente, no claro e no escuro, em cima, embaixo, dentro e fora. Eu sei que isso pode parecer estranho para várias pessoas que não têm o costume de ouvir essas coisas mais assim, mas a gente vai chegar lá e a gente vai construindo isso mais lentamente para algumas pessoas, mais rápido para outras, e tá tudo bem. Então, nós temos dentro de nós essa centelha. Uma vez uma pessoa me perguntou, Fran, o que é centelha? Uma pessoa daqui, do Instagram. O que é centelha? A centelha é como uma gota de Deus que está dentro do nosso coração. Todos os seres têm a centelha divina, como uma gotinha de Deus que está lá dentro. Essa gotinha de Deus é mapeada por aparelhos, cientificamente mapeada. É um campo que ressoa uma determinada frequência. Esse campo está na altura do coração, para trás do coração, mais ou menos na altura da coluna, da medula. E é um campo onde tem uma frequência de conexão direta com a sua alma, de conexão direta com Deus. É um campo onde você pode acessar a sabedoria, a guiança verdadeira e a força verdadeira. Eu faço as pessoas entrarem nesse lugar todos os dias, 7 da manhã, para que elas possam encontrar o seu próprio poder divino. Quando a gente encontra esse lugar, repetidamente, a gente entende o amor. O amor não tem nada a ver com ser boba, não tem nada a ver com ser subserviente, não tem nada a ver em ser essas coisas que a gente associou ao amor, como fraqueza, vulnerabilidade negativa. Nada disso. O amor é a maior força do universo. É a consciência cósmica que faz tudo funcionar. Sem o amor, o universo não existiria e nem nós. Tudo que existe, existe por causa do amor, pelo amor, por amor e regido pelo amor. O amor, então, é a verdade que está por trás de todas as coisas. E dizem os mestres que o amor é a única verdade que existe. Apenas nós não colocamos as nossas lentes para enxergar. A gente está, sabe quando você abre a geladeira e faz assim, amor, onde é que está a manteiga? E aí ele fala assim, ou ela fala assim, olha, amor, tá na segunda prateleira, atrás de tal vasilha. Não tá não, amor, eu tô aqui olhando, tô aqui na geladeira aberta, não tô achando a manteiga. Amor, tá aí, eu vi na estante, a manteiga tá aí, nesse tal e nesse lugar. Não tá. Você já viveu isso? Aí o outro chega, tá bom, peraí. Aí o outro chega, vai lá, puf, na sua frente, pega a manteiga e coloca na sua frente. E você toma um susto e fala, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Como é que eu não vi isso?
Tem um documentário no Netflix que eu não sei se o nome é Quem Somos Nós, acho que é Quem Somos Nós, o nome do documentário. Não sei se é Somos Todos Um, acho que é Quem Somos Nós. E é muito interessante esse documentário, explica muitas das coisas que eu estou falando aqui para vocês. E uma das coisas que ele fala, ele mostra uma tribo e que ele conta que essa tribo, eles não sabiam, nunca tinha visto na história de toda a tribo, porque eles não tinham contato com os brancos, e essa tribo nunca tinha visto, por muitas e muitas gerações, eles nunca tinham visto, na verdade, um navio. Então, nos sistemas genéticos hereditários e no DNA, não tinha a informação do que é um navio. E aí, um dia, um navio começou a se aproximar deles, da praia deles. E os índios olhavam para o mar e não viam o navio, porque eles não tinham referência do que significa o navio. E quem enxerga não é a nossa consciência. Quem enxerga é o nosso cérebro, é uma parte de trás do nosso cérebro que interpreta as informações luminosas que vão até a luz que entra pelos olhos, vai até esse lugar no cérebro, ele decodifica a luz e cria uma imagem. Então, o que a gente vê é absolutamente relativo e questionável. O que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente interpreta é absolutamente questionável. A gente faz muito poucas perguntas, a gente repete muito uns aos outros sem questionar. A gente repete a nossa mãe, a nossa avó, a gente repete um filme, uma novela, uma música, como eu falei. A gente repete a religião, a gente repete o padre, o pastor, e a gente coloca aquilo como verdade absoluta, a gente não questiona. E aí a gente não cresce, a gente só repete os erros, a vida do outro, e a gente, enfim. E aí essa tribo, os índios passavam e não enxergavam o navio. De repente, o pajé, que tem a conexão com a maior consciência, que transcende o que os olhos enxergam e se conecta com uma parte mais elevada do que enxergar, que é através dos nossos chakras, das nossas glândulas pineal e hipófise. Então, ele transcendeu a informação luminosa que vinha e que interpretava, e ele começou a sentir que tinha algo diferente. Então, ele sentou para meditar e para conversar com Deus em frente ao mar, onde ele estava sentindo que tinha algo diferente. E aí ele começou a ver uma nuvem no mar. E ele olhou e ele continuou meditando até que aquela nuvem começou a ter uma maior forma, até que se mostrou como um navio. A partir do momento que ele viu e mostrou para os índios, todos passaram a enxergar o navio. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você entender que o amor existe, mas a gente não enxerga ele. A gente não acessa ele, porque a gente aprendeu que ele não existe, que ele machuca, que ele subjuga, que ele abusa, que ele fragiliza, que ele nos faz de bobo. Quando a gente entende e se conecta com o amor genuíno, que é o amor da espiritualidade, de Deus, diretamente da fonte, seja de um mestre que você ama, como o Mestre Jesus, ou Mãe Maria, ou Mestre Saint Germain, ou Arcanjo Metatron, ou alguém da Fraternidade Branca, ou qualquer outro ser que você admire como o Mestre Buda, Krishna, Iemanjá, enfim, da sua religião. Se você se conecta com esse amor e transcende para a fonte criadora, Pai, criador de todos os seres, criador de Jesus, criador de Buda, criador de Krishna, e você se conecta com essa energia original, e você diz, eu autorizo que esse amor chegue até mim.
que esse amor acenda de novo em mim o amor original, que eu me conecte com esse amor em cada uma das minhas ações, pensamentos, palavras e intenções, e que eu esteja alinhada e íntegra com esse amor. Que esse amor me conduza na minha trajetória de vida e que ele seja tudo que eu sou. Quando a gente vai repetindo isso, repetindo isso, repetindo isso, a gente vai começando a sintonizar com essa frequência. E aí a gente está dando um passo nessa percepção de encontrar o amor. Quando a gente encontra o amor e começa a viver o amor, a gente pode doar 100% desse amor, que a gente não vai ser subserviente, não vai sofrer, não vai ser traído, não vai ser abusado. E aí eu encontro o verdadeiro sentido de amar, que é doar 100%, sem se anular. E eu dou 100% para mim e para o outro, sem me anular. Eu posso ser dedicado, sabe? Se você vai abraçar um mestre, vamos supor, Sai Baba, ou não tem aquela indiana que dá aquele abraço, Ame, né? Ama, aquela indiana, eu esqueci se o nome dela é Ama mesmo, mas é uma indiana que ela faz uma fila enorme para as pessoas vão de todos os lugares do mundo só para ela abraçar essa pessoa. Você sabe por que o abraço de um mestre é tão importante? Porque ele passa 100% de presença e de amor. Ele está 100% naquele abraço. É tão mágico a gente estar 100% naquela ação de amor. Não está se anulando, ela não está se subjugando, ela não está se depreciando, ela não está tirando nada dela, ela está compartilhando e exalando o amor que ela é. Então ela pode olhar para você no fundo dos seus olhos e te amar inteiramente, te servir 100% naquele segundo em que ela te abraça ou naquele minuto que ela te abraça. Ela pode doar 100% do amor dela, mas ela não vai se esvaziar, porque ela não deixou de dar a si mesmo e de ser a própria presença do amor. Esse é o link de conexão. Então eu me transformo nesse amor, eu me dou esse amor, eu me respeito, me amo, me valorizo, me elogio, me cuido. E quando eu faço isso, eu estou plena. Eu não preciso do outro para amar a mim. Eu não preciso do outro para ser amada. Eu não preciso do outro para me sentir capaz. Eu não preciso do outro para sentir o meu valor. Eu não preciso do outro para nada. Fran, eu não preciso do outro, sim. Eu não tenho que precisar do outro para amar. Porque se eu precisar do outro para amar, eu não estou amando. Eu estou na carência e na transferência do que eu quero receber. Para eu amar de verdade, eu não devo necessitar do outro, mas eu devo simplesmente escolher transbordar esse amor. Então, sim, você deve não precisar do outro e ainda assim amar o outro. E assim você faz com você. Você se ama exatamente como você é e faz com que aquele amor te conduza para o seu melhor, a cada dia para o seu melhor. Mas não precisa se machucar, se desprezar, se julgar para isso. Você simplesmente se permite que aquele amor te conduza para o seu melhor a cada dia. E assim a gente vai construindo amor na nossa vida, na nossa relação amorosa, em todas as relações. E em todas as relações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, agora eu vou parar para a gente fazer a nossa pequena meditação ou uma condução mental para vocês, tá? Então, eu só vou querer que vocês deixem os olhos fechados e se vocês quiserem receber, vocês dizem sim em voz alta, pode ser bem baixinho, mas é importante o seu sim, porque o seu sim, ele vai abrir a sua mente. E quando a gente vai praticando e praticando e praticando, a gente vai conseguindo mudar.
certo? Então, vamos lá. Fechem os seus olhos. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui para vocês. Fechem os seus olhos. E se conecte com o seu coração. Imagine que você vai lá dentro do seu coração, num lugar bem profundo, num lugar de pureza e paz. Apenas imagine esse lugar. Você pode repetir mentalmente: Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim. Para você conseguir se conectar mais profundamente com esse lugar de pureza. E quando você chega nesse lugar, imagine que ele é um lugar bem de luz. Entre nessa luz e deixe que essa luz entre em você. Entre nessa luz e deixe que essa luz te preencha completamente. E vá inspirando luz, expirando luz. Inspirando luz, expirando luz. Inspirando luz, expirando luz. Você autoriza que essa luz retire todos os sofrimentos do amor. Traição, abandono, rejeição, todas as feridas do amor que você já viveu nesta vida e em qualquer outra memória. Você autoriza que essa luz retire os choques e traumas de sofrimentos que você viveu na sua vida através pelo amor? E você autoriza que seja trazido no lugar o amor verdadeiro que entre em você e cure todas as feridas? Então imagine que essa luz vai entrando nas feridas e vai cicatrizando de dentro para fora. Você pode colocar a mão no seu coração, você pode colocar as duas mãos no seu peito. Você pode se abraçar, se você sentir de se abraçar. E sinta que essa luz que vem de Deus para você vai entrando em todas as feridas, em todos os choques e traumas, em todos os seus buracos emocionais e vai fechando, curando, limpando, restaurando. Enquanto isso acontece, você autoriza que seja trazido de que você é digno de amor? Você autoriza que isso seja instalado em todos os seus sistemas, em todos os corpos, dimensões, tempo, espaço, eternidade? Que seja trazido a consciência de que o amor salva e não mata, de que o amor cura e não adoece. Autoriza que seja trazido que é seguro você se conectar com o amor de novo, que o amor é para você, que você merece viver e ser esse amor, que o amor te vê, te ouve e te ama, que Deus te ama. Autoriza que essas informações sejam trazidas e instaladas nos seus sistemas, em todos os níveis, em todos os corpos, tempo, espaço, dimensões, eternidade. Respira essa consciência e sinta essa luz te trazendo essa informação e registrando nos seus sistemas. Sinta como se você estivesse
preenchendo-se até transbordar de amor puro que vem da criação divina, do Criador de tudo que é. Sinta esse amor te preenchendo e te ensinando a ser Ele novamente. Apenas pense no amor e mais nada, só no amor de Deus por você. E mais nada agora, apenas no amor de Deus por você. Respire esse amor. Expire esse amor. Inspire esse amor. Imagine você vivendo a sua vida nessa nova consciência. Respirando, integrando e se reconhecendo. Sinta o abraço de Deus e o seu próprio abraço. Sinta que você pode ser agora amorosa e forte, amorosa e firme, amorosa e respeitada, escutada e valorizada, amorosa, amando-se e amando o outro. Respira essa força. Respira, se reconhecendo nessa nova consciência. E vai voltando e com muito carinho, respira e abre os seus olhos.